Congratulations on being accepted to Harvard. I'm Rakesh Khurana. I'm the dean of the college. I know there must be a lot of thoughts going through your mind about whether this is the right place for you or whether you belong here. Let me assure you, we see something in you you might not even see in yourself, and you will find your home here. I feel like Harvard is my home. It just could not feel more natural to call Harvard my home. I just can't help it. You can act like yourself at Harvard. If you're a prim and proper person, then be that all the time, but if you're not, that's cool too. Like the minute you realize this is your home is when you really get to know a lot of people. And I even feel like I became more of myself at Harvard than I did in high school, and Harvard definitely, I think, does a great job of letting you blossom into the person that you want to be. So one of my favorite parts about freshman year was getting to eat in Annenberg. You can literally sit at a different table every day and meet people from across the country. It's very warm and welcoming. The first week, we had a ton of activities fairs and a ton of just people just reaching out to the freshmen and trying to get them involved. People are so willing to really engage and get to know you. There's 450 different extracurriculars on campus. Sports or music or culture. And if you don't find that within that broad range, Harvard's more than willing to help you start up your own. When I got here, I realized that there wasn't yet a group for Asian American women, and so I decided to start one. Harvard has a lot of school pride, and I think that shows mostly through the houses. Housing Day is certainly a Harvard holiday. It is when the freshmen learn about which of the 12 houses that they will be placed. What it means is that you gain a new sense of identity. You get to have 300 new friends. And so if you really want that community, it's there for you. I found so many different students who I could relate to. The people here are amazing. No matter what socioeconomic background you're from. You're a first-generation student, you're like a ninth-generation student. No matter what your beliefs are, no matter what your hobbies are. No matter if you're from a small city in Massachusetts or a township in Africa. You're gay, you're straight, you're transgender. Or you want to be a teacher, or you want to be a doctor. Whether you like sciences, whether you like history. You will find a home here at Harvard. You can find a home at Harvard. You can find your home at Harvard. There's always going to be an inclusive home here at Harvard. Iugoslávia, anos 1940. O cardeal Aloysius Stepinac saiu em defesa das minorias e protestou oficialmente contra as leis racistas e as perseguições raciais e religiosas. Foi levado a julgamento e foi condenado. A defesa dele teve 6 dias entre a acusação e o julgamento para preparar o caso. O tribunal restringiu suas testemunhas e excluiu documentos que provavam sua inocência. África do Sul, anos 1960. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Nelson Mandela, líder do movimento contra o apartheid, regime que segregava os negros no país, foi eleito inimigo pelo governo branco. Em 1964, ele foi condenado à prisão perpétua por defender os direitos políticos e civis da população negra. Ele passou 27 anos na prisão. Após uma intensa pressão internacional, ele foi libertado em 1990. Brasil, anos 2000. E é com essa força que nós vamos virar o jogo e vamos trazer a democracia de volta para esse país e vamos fazer com que o povo pobre desse país, a classe média e os pequenos empresários voltem a acreditar nesse país. Ao me eleger presidente da República, o Brasil deixou claro que havia decidido trilhar um novo caminho. Um caminho em que a distribuição de renda é fator decisivo de um novo tipo de desenvolvimento, mais inclusivo, mais humano, mais sustentado e duradouro.
O ex-presidente Lula é vítima de um ato ilegal coletivo para desacreditá-lo e afastá-lo da vida pública. Para impedir que Lula seja eleito sem que ele tenha cometido qualquer crime. Essa é a luta travada por alguns juízes, procuradores da República e grande parte da mídia no país. Essas três histórias têm um ponto em comum: o lawfare. O termo lawfare foi criado em 2001 pelo major-general da Marinha Americana Charles Dunlap e desde então tem sido estudado em importantes universidades como Harvard, por exemplo. O lawfare é uma arma poderosa para combater inimigos políticos que combina ações aparentemente legítimas e ampla cobertura da imprensa. A ideia é constranger o inimigo até que ele se torne extremamente vulnerável a infundadas acusações. Uma vez enfraquecidos, eles perdem todo o apoio popular e qualquer poder de reação. Com o objetivo de arruinar alguém, o lawfare usa as seguintes estratégias: o abuso das leis vigentes para deslegitimar e prejudicar a imagem pública do adversário. Uso do processo legal para cercear sua liberdade, intimidá-lo, silenciá-lo, influenciar negativamente a opinião pública para antecipar a sentença condenatória e cercear o amplo direito a uma defesa imparcial, pressionar agentes públicos e promover retaliações contra políticos para obstruir os mecanismos legais de defesa, manipulação estratégica de uma causa falsa, tentativa de intimidar advogados de defesa. Uma guerra com um ataque pensado minuciosamente em 3 dimensões. A primeira dimensão é geográfica. Aqueles que estão atacando escolhem o campo de batalha mais vantajoso. O embate se dá na vara ou no tribunal que melhor atender ao objetivo de acabar com seu opositor. A segunda dimensão é a escolha de uma lei especificamente moldada para aquela guerra. A terceira dimensão consiste em externalidades. Um papel desempenhado principalmente pela mídia que cria uma sensação de presunção de culpa. Para o antropólogo John Comaroff, professor da Universidade de Harvard e um dos maiores especialistas em lawfare, o ex-presidente Lula é o maior exemplo brasileiro de alguém que é vítima de abuso da lei para fins políticos. Para ele, a justiça do Brasil está manipulando as leis e criando uma presunção de culpa contra o ex-presidente Lula. The violence of the law has replaced the violence of the gun because you destroy people, you efface them, you erase them, you take away their assets, you take away their dignity, you take away their lifestyle. Os ataques e violações constantes do direito de defesa têm que ser combatidos. E esse foi o propósito para o qual o Instituto Lawfare foi criado. Entre seus objetivos está o de resguardar os direitos de cidadãos que são vítimas de lawfare, identificando e detectando os agentes e vítimas e promovendo medidas efetivas para protegê-los. Our law firm had been working on the case of Lula in Brazil. It started with different false media reports, which developed into criminal lawsuits, all based in this false media coverage of untrue events. The attack was asymmetrical, and knowing the facts and documents of the case, it was clear to us that our client was absolutely innocent. Every day news came out reporting a suspicion or false news that Lula was or would be involved in an accusation or plea bargain agreement. The prosecutors and the judge of the car wash operation were constantly appearing in the media as heroes, as opponents of Lula's political group. Back then, we started feeling what one would call the symptoms of this phenomenon. That's when we decided it was no coincidence, but a planned political action to delegitimize and demonize a chosen political enemy. O objetivo do Instituto Lawfare é garantir que nenhum cidadão sofra a violência da lei arbitrariamente. O Lawfare Institute atende a 2 finalidades fundamentais. De um lado, o desenvolvimento de pesquisas aprofundadas com caráter multidisciplinar sobre esse tema. E de outro lado, o diagnóstico e denúncia de casos de lawfare ao redor do mundo. Com isso, pretendemos reafirmar o império da legalidade, reafirmar o Estado de Direito e a ideia de que o direito deve conter o poder e não estar a serviço do poder. O lawfare é um problema mundial. Nós tivemos a oportunidade de estudar, de debater e atuar em casos envolvendo o lawfare. Aqui no Brasil, o caso do ex-presidente Lula é um dos maiores casos de lawfare hoje no mundo.
Nós pretendemos pegar esta experiência e levar até o Lawfare Institute para que ela possa ser debatida e também possa servir de experiência para solucionar outros casos no mundo. La justicia brasileña decreta la prisión para el expresidente Lula. Y salió Cristina Kirchner de los tribunales de Comodoro Pi. Confirman la condena a 8 años de prisión para Rafael Correa. Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos... El lawfare no es solamente la persecución desde el Poder Judicial, es además la articulación con los medios de comunicación. Son estrategias regionales que vienen desde el norte. Entonces el lawfare no es coincidencia que persigan a Lula, a Cristina, me persigan a mí, a mi vicepresidente Evo Morales, todos los líderes progresistas. La inminente entrada en la cárcel de Lula saca de la carrera electoral al candidato que encabezaba todas las encuestas. Donde Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, gana los comicios. Mais extraordinária mentira já contada e arquitetada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, por juiz, com a complacência dos meios de comunicação. Rotativos bolivianos, estadounidenses y europeos publicaron artículos que denunciaban fraude en las elecciones, incluso antes de finalizar el conteo. Después tacharon directamente de dictatorial al gobierno de Evo Morales. Un pilar es la prensa, una prensa hegemónica que miente y no para de mentir y que cree que en la repetición está la demostración. El líder del Partido de los Trabajadores señaló que la condena en su contra obedece a presiones de los medios de comunicación de la oligarquía. Lamentablemente, los medios hegemónicos propiedad de nuestras élites, lejos de ser guardianes de la verdad, son los primeros en robar la verdad. Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de... En las 14 causas que iniciaron contra Cristina, siempre los sorteos le cayeron al doctor Claudio Bonadio. El famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos. Presidente Lula queda en libertad en este momento. El pasado lunes 22 de junio se cayeron todas y cada una de las mentiras con las que armaron la causa sobre el memorándum de entendimiento con la República de Irak. Del pueblo ecuatoriano a todos los traidores, a todos los verdaderos corruptos que nos han perseguido durante 4 años. Bolivia eligió como nuevo presidente una campaña política de seccionales, y lo que significa para los partidos políticos aspirar a tener alcaldías. El cuestionado Diego Moscoso, que concedió el habeas corpus al ex vicepresidente de la República y le concedió la libertad un fin de semana en la noche, y de inmediato se otorgó la libertad cualquier esfuerzo a Glass, quien tiene 2 condenas cualquier decisión por que se tenga que tomar desde el gobierno, y una tercera condena que está apelada de evitar por los actos cometidos probados del 2014 en el debido proceso y con derecho a la defensa, lo cual no ha sido borrado. Frente a tanta mentira que hay en las redes sociales, esas condenas no han sido borradas y el país tiene que estar... Buenos días, licenciado, y gracias por invitarme. Buenos días, doctor Andrés Páez, doctor Ismael Quintana y Radio Escuchas también que nos acompaña. Bueno, yo creo que lo único que se puede esperar, lo único, a mi entender, y marcada en el derecho procesal, sería la nulidad. Porque medidas de seguridad, como dispone el Código Orgánico Integral Penal, y que te internen hasta que te cures en un centro psiquiátrico, pues no en un sanatorio, no que te den la libertad, pues no. Pero bueno, si uno lee la jurisprudencia de la Corte abre las puertas a esto. El escenario ahora, de Quito era si es que eso llega a pasar, entonces la sentencia de primer nivel estaría confirmada y luego de despacharse eventuales pedidos de aclaración y ampliación, la sentencia de primer nivel y obviamente la ratificatoria de la Corte Provincial causaría ejecutoria, es decir, ya no habría nada que hacer contra esa sentencia. Las provincias fronterizas eran tan importantes para el gobierno de entonces. Y que eran importantes, hoy no está en discusión. Y no está en discusión gracias a que el portal periodístico Código versa sobre la libertad física de quienes están ilegal y arbitrariamente privados de su libertad.